Bom, primeiro que esse caso chamou atenção na semana passada, quando essas imagens, já 7 meses depois do fato em si, começou em fevereiro, as agressões foram registradas em fevereiro pelas câmeras do prédio, o síndico procurou a delegacia em fevereiro, como a Tuane acabou de contar. 7 meses depois, semana passada, as pessoas ficam perplexas ao ver o cara sufocando um menino, que era seu enteado, depois o agredindo na portaria quando ninguém passava. E, obviamente, a pergunta que fica: este cara está solto? Como? Aí a delegacia, com a repercussão das imagens, corre atrás do fato e pede a prisão deste que, se eu não estou errado, ainda está foragido. Não, ou, na verdade, não tem... Ele tá preso. Ele foi preso? Ele se entregou na delegacia na sexta-feira à noite. Ontem ele passou por uma audiência de custódia e a prisão preventiva foi mantida. O caso, os vídeos começaram a circular na quarta, na quinta-feira começou toda a repercussão e ainda assim com a repercussão ele não era nem considerado foragido porque não havia mandado de prisão. E aí esse pedido de prisão saiu ou de quinta para sexta ali e aí na sexta-feira ele se entrega na corregedoria da PM junto com o advogado e aí um coronel, até ele foi conduzido por um coronel para a delegacia. Talvez conhecesse o coronel e disse, olha, me leva, etc, etc, por causa de questão de segurança ou o que for. Mas ele se entrega 7 meses depois. O que ele fez ao longo desse período contra a mulher, que ainda ficou no apartamento durante alguns meses, a própria filha que ele tinha com essa mesma mulher, enfim, o que ele poderia ter feito nesse caminho e também poderia ter fugido e não tivesse agora preso, inclusive, depois que ele acabou se entregando. Mas a gente, já na sexta-feira, chamava atenção, além das imagens que são estarrecedoras, pelo fato da Polícia Civil ter sido acionada em fevereiro e de, na época, não ter feito nada, ou pelo menos nada que deveria ter sido feito. O próprio dono da empresa entrou em contato com a gente no programa de sexta, mandou um áudio na hora, falando, eu mesmo sou dono da empresa, das imagens e tal, eu entreguei para o síndico, ele foi lá e entregou. Detalhe, ao longo do final de semana, a assessoria de imprensa da Polícia Civil me procurou a Ágata, procurou a Band News FM, para sustentar a versão da delegacia de que, na verdade, o síndico havia procurado a delegacia, relatado o fato, mas que não tinha entregue imagens, que não tinha deixado as imagens do fato. Isso está em nota oficial, não dá nem para negar. Né? A gente está mostrando a nota oficial aí. Esse é o e-mail que o síndico mandou na época lá, 22 Um dia depois do depoimento, está na nossa live agora, ele manda as imagens, seguem anexas as imagens para instrução do termo circunstanciado acima, etc., do meu depoimento ontem. Ou seja, o síndico fez o que ele tinha que fazer, o síndico procurou a delegacia, denunciou, dia seguinte está lá o e-mail dele para a Emanuele Rocha, que é investigadora da delegacia de Caraí, a 77ª delegacia de Caraí, em Niterói. Ele manda as imagens. Então, a versão da delegacia / assessoria de imprensa da Polícia Civil, ela é mentirosa. Me desculpe, ela é mentirosa, ela não condiz com a realidade. Ele sim procurou e ele sim enviou as imagens. Mas, vamos imaginar, como eu falei na sexta-feira, que o síndico procurou a delegacia, e a gente tem o depoimento aqui, não dá nem para negar a hora e o dia do depoimento. Vamos imaginar que ele procurou e está lá no depoimento, a gente lê o depoimento. Ele relata o que aconteceu, ele descreve o que aconteceu e ele diz que as imagens do circuito interno do prédio haviam registrado as agressões. Vamos supor que esse e-mail que está aqui, que a gente exibiu na live, ele não chegou, deu um problema de internet, foi o e-mail errado da Emanuele Rocha, ou o que for. Se bem que ele também está copiando, inclusive, o próprio condomínio e está copiando os advogados do síndico, né? do condomínio, do prédio. Mas imaginemos que não chegou. O que faz uma investigadora, um delegado, uma delegacia ao ser procurado com um crime ou com uma acusação tão pesada como essa, inclusive com o relato de que câmeras registraram, se 1, 2, 3 dias depois essas imagens não chegaram? Você vai imediatamente ao prédio e requisita as imagens, inclusive ao próprio síndico, porque ele relatou, ele queria entregar. A Polícia Civil não fez isso, então não adianta mandar desculpa para cá, mesmo que vocês digam que o e-mail não chegou, mesmo que vocês digam que deu um problema no não sei o quê, não tem desculpa. O registro foi feito, as imagens estavam ali relatadas,
a Polícia Civil, se tivesse funcionado na 77ª Delegacia de Caraí, tinha investigado e em 24 horas, no máximo, tinha pedido prisão e esse cara, em fevereiro, já havia sido preso. Foi preso agora e ficou 7 meses solto, ou se entregou agora, ficou 7 meses solto, cometendo outras violências, certamente, ameaçando essa mãe, ameaçando essa criança, etc., por incompetência da Delegacia de Icaraí, da equipe da delegacia ou de alguns agentes. Isso não é criticar a Polícia Civil, isso não é generalizar, isso é falar a verdade. Houve um erro, uma falha, que aliás já deveria estar sendo investigado, ao invés de mandar nota querendo passar a mão na cabeça da assessoria de imprensa. Vocês deveriam estar respondendo pra gente se a corregedoria já começou a investigar a falha. E isso foi questionado e vocês não respondem. Preferem ficar tendo esse comportamento de cúmplice, tá certo? Esse comportamento de quem tá no mesmo jogo, estamos abraçados, estamos querendo justificar o injustificável. Isso tem que ser investigado pela corregedoria. Porque se este monstro, 3 dias depois do fato denunciado em fevereiro, age como aquele vagabundo daquele Jairo, e mata como matou aquele Jairo, o Henri, e mata o menininho de 4 anos, o que a gente estaria aqui falando hoje pela demora, e eu volto a dizer, pela incompetência, pelos erros que foram cometidos nesse processo de investigação? Quem seria responsabilizado por isso? Deixando de salvar a vida de uma criança. Isso tem que ser colocado. E, aliás, vocês deveriam tratar com mais rigor e com mais seriedade esse tema nas próximas respostas e nos próximos casos também. A começar por esse, que a gente continua aguardando o posicionamento de vocês condizente com a realidade. 9h54. Só trazer uma informação, Tuane, em relação à audiência da criança, né? Sim, vai ter audiência hoje às 14h, né? O Vitor Possobon, ele tem uma filha com a mãe desse menino que foi vítima da agressão, uma bebê de apenas 1 ano. E aí, hoje, às 14h, lá no Fórum de Niterói, vai ter audiência pela guarda da menina, porque, como a gente contou, né, e o Rodolfo estava falando das outras agressões que aconteceram, a Jéssica relata que ela sofreu diversas agressões aí depois de fevereiro, que ele batia nela, né, que o Vitor batia nela, inclusive com luva de boxe, que ela chegou a ser mantida em cárcere privado e que quando ela conseguiu fugir ali no momento ali de distração dele, que ele tinha até levado ela para outro lugar, né? Eles moram em Caraí, ela tinha sido levada para a região oceânica de Niterói, e quando ela consegue fugir, infelizmente é no momento em que a filha tá com ele, num cômodo da casa, e aí ela acaba tendo que deixar a filha para trás e não consegue mais pegar a filha. Então, hoje em dia a criança, né, tá aí numa disputa de guarda entre agora a mãe e a avó paterna, a mãe do Vitor Possobon. Elas estão nessa disputa. E só para poder complementar em relação aos questionamentos sobre as questões da investigação, a gente fez todos esses questionamentos para a Polícia Civil. A gente, inclusive, eles pediram, né, o acesso a esse e-mail que os funcionários mandaram, né, que o síndico mandou, a gente já encaminhou para eles, para saber se algum procedimento interno ali foi instaurado pela corregedoria. A gente também perguntou quantos prazos, né, porque normalmente tem-se o prazo, né, para o inquérito ser fechado e ofertado à Justiça e Ministério Público, né, que costuma ser aí de 30 dias. E a gente perguntou até se houve pedido de diligências, quantos pedidos, e lembrando até que esse caso foi denunciado pelo próprio prédio, como Exatamente. A gente está falando aqui. Então, assim, normalmente em outros casos, se outra testemunha faz em qualquer tipo de crime, a gente costuma ver a Polícia Civil imediatamente pedindo as câmeras. Então, a gente quer saber... Leva o computador, quando é necessário, leva tudo. Nem que eles filmassem a tela, né, do próprio... Nem que eles filmassem a tela. E aí a gente fez esse questionamento, assim, se não conseguiu abrir, se o e-mail não chegou, eles chegaram aí na delegacia, a gente eu perguntei se eles chegaram a tentar ter acesso a esse menino para fazer um exame de corpo de delito, se eles tentaram tomar o termo, né, de declaração do Vitor, da Jéssica, de outras testemunhas do prédio, familiares, mas a gente ainda não teve esse retorno à nossa demanda. Continuamos aguardando, então, e em cima desse fato também, pelo menos ele agora está preso.